Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Pode se sentar. Obrigado, pastor Maurício. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estar aqui nessa igreja maravilhosa. Pastor Maurício, já me senti em casa. É uma igreja alegre, uma igreja jovem. E o poder de Deus e a graça de Deus está neste lugar, amém? Agradecer também a pastora Rita, a sua esposa. O Marcelo, acho que é o tecladista que estava aqui, né? Agradecer ao querido irmão Marcelo, que entrou em contato comigo essa semana, se colocando toda à disposição. Agradecer a cada líder, a cada discípulo, a cada obreiro, obreira, e esta igreja maravilhosa, que está nos recebendo com tanto carinho, com tanto amor. Obrigado por esse carinho, por esse amor. E eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a mulher mais linda do universo, que é a minha esposa, a pastora Marilim, a minha filha Áglata, mais velha, minha filha Beatriz. Erga a mão ali, filha. Isso. Os nossos discípulos, a Paula, a Renata, a Laudiceia, o Gilberto, nossos discípulos, um casal maravilhoso, uma família abençoada. A sua mãe Leonora, se eu não me engano, e a sua irmã Lídia. Obrigado pela presença de vocês. Também quero agradecer ao meu líder, ao meu discipulador, o apóstolo Cristiano Neto, que me abençoou e me liberou para estar aqui nessa noite. É muita coincidência, né, pastor Maurício? Mas graças a Deus por isso, né? O pastor Maurício aprendi a amar e a admirar o seu ministério, um grande homem de Deus. Somos amigos de trabalho e estava devendo, agora não devo mais, né, pastor? Essa visita. E o Espírito Santo me incomodou. Eu entrei de férias essa semana e estava agradecendo a Deus pelo ano, por tudo que Ele tinha feito na minha vida, mas aí Ele me fez lembrar: você ainda tem algo a fazer. Eu falei: mas Deus, o quê? Você prometeu ir na Igreja Aliança, contar um testemunho. E então hoje está sendo o último compromisso no reino de Deus, oficialmente, 2016. Vamos entrar num período de férias. Mas quero agradecer pelo carinho, pastor Maurício. Me senti em casa, presença de Deus. Nós também somos da igreja Provisão e Vida. Somos pastores, líderes também. Fazemos parte da equipe de famílias e casais da nossa igreja. E este ano o apóstolo Cristiano Neto e a pastora Vivi, a sua esposa, nos entregou um grande desafio. Somos líderes da rede do departamento de consolidação da nossa igreja. Também somos líderes de célula. Eu sei que aqui vocês são a igreja também em célula. Somos líderes de célula. A nossa célula tem mais ou menos uma média de 25 a 30 pessoas adultas, fora as crianças. Já passou da hora de multiplicar, mas tem sido bênção. Nós temos muito trabalho. Esse ano Deus nos abençoou, nos guardou, nos livrou. E eu agradeço a Deus por tudo isso, que toda honra, glória seja dada ao Senhor. Mas eu fico feliz a você que está aqui, que é um líder de célula, um obreiro, um pastor. Para nós que somos chamados por Deus, nós devemos nos sentir privilegiados, porque Deus nos escolheu e nos chamou para uma grande obra. E se você é um líder de célula, está nessa noite, talvez você esteja desanimado, eu quero dizer para você, você tem que se sentir privilegiado, porque Deus te chamou para uma grande obra, e Deus escolheu você. Não foi nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu. E eu agradeço a Deus porque estamos muito felizes, porque tudo aquilo que nós fazemos com amor e com alegria não se torna um fardo. E eu acredito que os líderes que aqui estão na bênção de um grande pastor de vocês é uma bênção, pastor Maurício. A gente pôde compartilhar algumas experiências, e quando ele me convidou, eu me senti honrado. Essa noite eu me sinto honrado, feliz de estar aqui com você. Eu quero bem rapidinho contar também pequena parte no testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Mas antes disso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4
e versículo 35. Se você quiser se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, fique à vontade. Graças a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. É muito lindo essa visão do MDA, e vocês também estão na visão do MDA, né? Que coisa linda. Então talvez você está aqui, pertence a uma célula, e não tem coisa melhor do que você liderar uma célula. Eu e a minha esposa amamos liderar a célula, e é muito gostoso, e essa visão do MDA é muito boa. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta noite compartilhando da Tua palavra. Senhor, aqui está a Tua igreja, Senhor. Tu sabes aquilo que eles precisam ouvir, Senhor. Por isso nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, e dizer, Senhor, que o Senhor está na direção deste culto, Pai. Eu entrego a direção deste culto em Tuas mãos. Que o Senhor possa falar, Senhor, através de mim, Senhor. Que eu possa ser um canal de bênção à Tua igreja. Fala, Senhor, com a Tua igreja, aquilo que eles precisam ouvir do Senhor. Tu conheces e sabes, Senhor, a necessidade de cada um. Pai, que Teu Espírito Santo se sinta à vontade neste lugar. Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito de incredulidade, nós repreendemos em nome de Jesus, e eu declaro que a Tua igreja está livre para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar, queridos. Queridos, o tema dessa mensagem é: Jesus acalma tempestades da nossa vida. Nesse texto a gente pode notar que Jesus estava com seus discípulos, eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Tempestade sempre aparece, não tem como nós evitar as tempestades. As tempestades é inevitável. E as tempestades, muitas vezes, elas vêm de repente, quando menos a gente espera. E aqui nesse texto a gente pode ver que os seus discípulos, a maioria dos discípulos de Jesus, alguns deles já eram pescadores muito bem experientes. E nesse texto a gente pode ver que eles estavam sobre o mar da Galileia, que na verdade
era o lago de Genezaré. E este lago, ele fica abaixo do nível do mar, aonde é cercado de montanhas, e ali aqueles discípulos já tinham alguns anos, talvez tempos que eles pescavam ali, já tinham experiência, já conheciam aquele lugar, mas de repente naquele dia, quando Jesus chama eles para atravessar para o outro lado do mar, para o outro lado do lago de Genezaré, houve uma grande tempestade. E tempestade, queridos, ela é perigosa. Não tem como nós evitar a tempestade. É algo incontrolável. Não tem como nós controlar a tempestade. E a tempestade, quando ela vem, ela provoca muitas tragédias, muitas perdas. Podemos lembrar de algumas tempestades que já passou pela nossa cidade, nosso estado, nosso país, e muitas vezes nós vemos noticiários de tempestades que acontecem ao redor do mundo, e quanta tragédia acontece. E talvez você está aqui nessa noite, como os discípulos de Jesus, talvez para você, trazendo para a tua vida hoje, você está passando por alguma tempestade em sua vida, em alguma área da sua vida. E aqueles discípulos, mesmo sendo experientes, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Quando uma terrível tempestade chegou e deixou os seus discípulos certos de que iriam morrer. E para eles, naquele momento, eles iriam morrer. Só que eles esqueceram de um fator muito importante, que Jesus estava dentro do barco. E o barco que Jesus está, ele não afunda. Queridos, aqueles discípulos experientes, eles já tinham vivido quantos milagres de Jesus, eles já tinham vivenciado, eles já tinham participado de quantos milagres de Jesus, mas naquela tempestade eles tiveram medo de morrer. E talvez naquele momento o mais importante, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Queridos, muitas vezes as tempestades chegam na nossa vida, e por mais experiência que nós temos com Jesus, por mais crente que nós somos em Jesus, a tempestade bate à nossa porta, e ela nos traz medo, insegurança, nos traz feridas, nos deixa com medo, e muitas vezes o medo nos paralisa. E era o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Naquele momento, eles estavam pensando que poderiam controlar aquela situação. E até o momento em que eles achavam que poderiam controlar aquela situação, eles esqueceram que Jesus estava dormindo ali no fundo do barco. E quando eles lembraram que Jesus estava no barco, a Bíblia diz que eles acordaram Jesus já intimando Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? E eles acordaram Jesus assustado. E naquele momento a palavra de Deus diz que Jesus, ele levantou e ele repreendeu o vento e o mar, e o vento e o mar, tudo cessou. E naquele momento eles viveram uma completa calmaria. Nessa passagem nós podemos ver que seus discípulos estavam em algum momento despercebidos, que eu creio que Jesus, ele não estava dormindo ali por acaso. Jesus estava dormindo naquele barco por um propósito. Jesus, talvez a palavra de Deus diz que ele estava pregando a palavra dele para uma grande multidão o dia todo. Sabemos como que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus quando ele esteve nessa terra. E sabemos que ele, como homem, talvez ele estava cansado. Ele foi ali tirar um cochilo, mas eu creio que nessa passagem ele até dormiu, porque ele sabia que viria a tempestade. Jesus, ele sabia, ele era Deus. E ele deixou os seus discípulos, porque ele queria saber qual seria a atitude de seus discípulos diante da tempestade. E aquele momento que Jesus estava dormindo, ele tinha um grande propósito.
Ele queria levar os seus discípulos para um nível diferente de aprendizado, um nível diferente. Jesus queria levar a eles de treinamento. E naquele momento, enquanto eles perceberam que a tempestade, que a água estava afundando o barco, eles chamaram Jesus. E Jesus acordou e repreendeu. E Jesus perguntou: não tendes fé? Por que sois tímido? Querido, isso, trazendo para a nossa vida, é a mesma coisa. Quantas vezes Jesus tem nos livrado de tantas tragédias? Quantos milagres nós vivemos de Jesus no nosso dia a dia? Mas quando a tempestade bate na nossa porta, quando recebemos um diagnóstico médico de uma doença incurável, nós ficamos com medo. Quando recebemos uma notícia, às vezes nós estamos na nossa família, um casal que está há anos casado, 30 anos, 25, e de repente nós recebemos uma notícia de que eles estão se separando. Isso nos traz trauma, dor, ficamos com medo. E muitas vezes nós temos a sensação de que Deus está longe, de que Deus nos esqueceu. Quantas vezes passamos por dificuldades, tempestades na nossa vida, no trabalho, na nossa família, por alguém da nossa família que segue um caminho que não é o caminho certo, se afunda em vícios de drogas, de roubo, e essas tempestades vêm e batem na nossa porta e nos tira a paz, nos tira o sossego. A tempestade, ela vem, ela nos causa estresse, nos causa dor, traumas. E se você nessa noite está se sentindo assim como os discípulos de Jesus, não tem nada de errado com você. Porque como nós podemos ver, até os discípulos de Jesus, que andavam do lado do Mestre, se sentiram assim. Mas eu quero dizer para você, que o barco que Jesus está, ele não afunda. Amém? Jesus está nessa noite aqui olhando para você. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Talvez você está com um sentimento de que você, de repente, quantas vezes nós nos pegamos orando, pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo à tua casa, eu estou dizimando, ofertando, mas o Senhor não me ouve. O que está acontecendo, Senhor? Muitas vezes nos pegamos com essa situação de ficarmos com o sentimento que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você. Aqueles discípulos, eles esqueceram que Jesus tinha feito uma grande promessa para eles. Jesus tinha dito para eles, no versículo, se eu não me engano, no versículo 35, olha o que Jesus falou para eles: passemos para outra margem. E aqueles discípulos de Jesus, eles esqueceram que Jesus tinha feito uma promessa para eles. Eles não podiam morrer naquela hora. E eu quero dizer para você, que Deus tem promessa para cumprir na sua vida. Não se desespere. Se você entregou na mão de Deus, fique tranquilo. Deus, ele não demora. Deus, ele vem na hora certa. Deus, ele tem o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Deus está me falando que tem corações aqui aflitos, preocupados com o dia de amanhã. Ele manda te dizer que ele está olhando por você, que ele está no controle da sua vida. Amém? E aquele momento que os discípulos se desesperaram, eles esqueceram daquela promessa que Jesus falou: vamos até o outro lado do lago. E é o que acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos da promessa de Deus. Deus, ele nos faz promessa de vida e vida em abundância. Aquilo que o pastor Maurício falou é muito verdade. Prosperidade, queridos,
prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade na sua vida, na vida de um cristão, é você ter um casamento abençoado, é você ter um emprego que supre as suas necessidades, é você ter saúde física para louvar e engrandecer o nome do Senhor, é você ter um ministério abençoado. Prosperidade é a plenitude da bênção de Deus na nossa vida. Talvez você nessa noite, você pode dizer: ah, pastor, mas ainda tem áreas, sonhos da minha vida que Deus ainda não cumpriu. Com certeza, eu também tenho promessas que Deus não cumpriu, mas Ele manda te dizer: não tenha medo, tenha fé, acredite que Ele vai cumprir na sua vida toda a promessa que Ele entregou a você. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, a palavra de Deus, eu creio que Jesus estava dormindo ali com um propósito. Por que Deus não dorme? O Senhor não dorme. A palavra de Deus em Salmos 121, versículo 2 e 4 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme, Ele está cuidando da sua família, amém? Não tenha medo, aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer nessa noite: toda tempestade passa. Essa tempestade que está assolando o seu coração, ela vai passar em nome de Jesus. Aleluia! Não tem tempestade que dure para sempre. Só tem uma coisa que dura para sempre: a palavra de Deus, ela dura para todo sempre. Aleluia! É a única coisa que dura para sempre, a palavra de Deus. A tempestade, ela tem que passar. Amém? Talvez você está preocupado com algo que te fez parar. Talvez você era um grande líder de célula e desistiu porque falaram mal de você, porque te julgaram. Queridos, quero dizer algo para você: não importa o que as pessoas falam de você, ou que julguem você, importa o que Deus sabe quem você é. Deus sabe o potencial que você tem. Muitas vezes as pessoas olham e desprezam você, mas é esses que Deus gosta de usar. Talvez você está aí, pessoas, homens, te desprezam pela sua aparência, mas eu quero dizer para você: o importante não é o que eles pensam e te julgam, o importante é o que Deus pensa de você e o que Ele tem para você, amém? Por isso eu quero encorajar você, líder de célula, você que tem o seu discipulador, honre o seu pastor, o seu discipulador, a sua discipuladora. Talvez muitas confusões, muito diz que me diz que você desistiu de algo que Deus entregou na sua vida. Não desista dos teus sonhos. Deus quer restaurar sonhos que morreram aqui nessa noite. Tem pessoas que não sonham mais, que acham que é impossível, mas quero dizer para você que para Deus nada é impossível, amém? Queridos, a palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. O mesmo Jesus que acalmou o mar e fez o vento parar naquela tempestade com seus discípulos, é o Senhor Jesus que está aqui nessa noite olhando para você, olhando para a sua família, amém? Queridos, eu e a minha família passamos há mais ou menos 9 anos atrás, eu e a minha esposa, minhas filhas, passamos por uma grande tempestade. Na verdade, por 2 grandes tempestades. Em 2007, mais ou menos na metade de 2007, em julho,
A nossa família, eu perdi uma irmã que era missionária aos 35 anos de idade, e veio uma doença física, nós levamos ela ficou internada, e os médicos não descobriam o que era, e o Senhor a recolheu, o Senhor a levou, e eu creio que o tempo dela, o propósito dela, a missão que ela tinha que fazer nessa terra já tinha encerrado. Mas nós sabemos que não é fácil superar a dor da perda de um ente querido. Talvez você está aqui nessa noite, você perdeu um ente querido. Você sabe o que eu estou falando. Quando você perde um ente querido, uma pessoa da sua família, não é fácil superar a dor da perda. E aquele momento nossa família ficou abalada, minha mãe, meus irmãos, e era uma serva de Deus que servia na casa do Senhor, e a gente não estava entendendo o que tinha acontecido, e muitos da família questionaram Deus: por que Deus? Por que ela servia ao Senhor? Mas eu aprendi algo, que a gente não deve ficar questionando Deus por quê, mas sim para quê. Porque Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Tudo acontece na nossa vida, tudo acontece na nossa vida por permissão de Deus. Ainda que seja por uma tragédia, por algo que a dor da perda a gente não venha entender, mas nós entendemos que Deus já tinha cumprido o propósito na vida da minha irmã. E nós estávamos superando mais ou menos de 3 a 4 meses. De repente, queridos, eu fui ao médico fazer um exame médico e foi diagnosticado um câncer, um tumor na medula óssea. O nome do tumor era mieloma múltiplo. E aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes a tempestade bate na nossa porta e nós perdemos o chão, nós ficamos com medo, e veio aquela tempestade, aquele temporal. Já tínhamos passado alguns meses atrás pela perda da minha irmã, e eu fiquei: Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou passar isso para minha família, para minha mãe que acabou de perder uma filha, que ainda está com as suas emoções abaladas? E para que você possa entender, esse tumor mieloma múltiplo é um tumor de medula óssea, aonde começou a se espalhar por meu corpo, e o primeiro lugar que apareceu o tumor foi na região do nariz, e eu só senti quando eu estava com dificuldade para respirar. Eu fui ao otorrino, e ali foi feito os exames, aí até o médico também achou que era uma carne esponjosa, coisa normal, tal, que só faria uma cirurgia, tirava e tudo se resolvia. Mas infelizmente foi tirado aquele tumor, e 3 meses depois ele voltou mais agressivo. E quando eu voltei para o médico, foi feita uma biópsia e constatou esse tumor de mieloma múltiplo. E a equipe médica que eu fui, que os médicos me indicaram, os oncologistas, fizeram os exames e eles ficaram assustados, porque esse tumor geralmente só na medula óssea, não dá na região da cabeça, do rosto, e para mim, para os médicos, era algo também, para eles, novidade, esse tumor nessa região. E de repente, queridos, esse tumor tomou todo o meu rosto, próximo do olho, e também estava chegando próximo do cérebro. E aí, eu me lembro que eu fiz um exame, e aí o médico demorava para me chamar, uns 10, 15 dias para pegar esse exame, mas ele tinha dito que ele ia ligar e avisar para eu buscar esse exame, e não vinha. Eu me lembro que eu liguei para o laboratório, e depois liguei para o médico. O laboratório disse que já tinha passado para o médico. O médico solicitou que eu fosse no dia seguinte, que ele precisava falar comigo. E chegando lá, eu fui sozinho, e esse médico me disse assim: Marcos, eu tenho, na verdade, uma notícia muito ruim para você. São duas, mas
não são nada boas. Primeiro, que você está com um tumor na região do rosto, próximo do olho, e esse tumor está avançando para o cérebro. E se você, a única alternativa, na verdade nós temos duas alternativas, você tem 1% de chance de viver. Porque se esse tumor chegar no seu cérebro, você não tem mais chance de vida, você vai morrer, porque no cérebro a gente não pode fazer radioterapia, porque o cérebro é uma região muito sensível e nem adianta fazer, porque você não vai aguentar. A segunda, você tem 1% de chance de nós fazermos a rádio na região do olho, é uma região muito sensível, apesar que vai ter uma proteção no olho, aonde a gente vai colocar, mas nós não podemos colocar uma rádio muito forte, porque essa região também, apesar da proteção, não aguenta muito, e você vai ficar cego. Você vai ficar cego. Se você não ficar cego, no mínimo você vai ter que fazer um transplante de cataratas. Aí, queridos, pense bem, apesar de ser crente e tudo, mas naquele momento nós somos humanos. O nosso chão falta, me faltou o chão. Mas eu me lembro que o médico falou assim: Marcos, eu vou te dar 1 semana para você falar com a sua família, porque a decisão que você tem que tomar é uma decisão muito séria. Eu vou te dar 1 semana. Você converse com a sua família, passe para a sua família e veja o que você vai querer fazer. Ou você faz e fica cego, ou você não faz e morre. Queridos, eu como se fosse hoje, eu lembro que a voz do Espírito Santo veio bem forte no meu coração: faça. E eu mesmo ali, sem saber o que dizer, fiquei paralisado com a notícia. Eu olhei bem nos olhos do médico e falei assim: eu vou fazer. Ele me olhou assim: Marcos, peraí, você não entendeu o que eu falei. Vou te dar 1 semana, porque essa decisão, né, você não pode tomar sozinho. Você tem que conversar com a sua família, para vocês tomarem uma decisão junto. É uma decisão muito séria. E eu falei: vou fazer. Mas como assim você vai fazer? Eu falei: não, o Deus que eu sirvo, Ele me manda fazer, e Ele me diz que vai usar a medicina para me curar. Naquela hora o médico ficou espantado, porque a maioria dos médicos, hoje já não, né? Mas naquele tempo a maioria dos médicos são meio incrédulos. Eles acreditam na medicina, na ciência. Para um médico, ele admitir que é milagre, tem que ter muitas provas. E aquele médico olhou e falou assim: tudo bem, se esse Deus que você serve, você acha que Ele vai te livrar, então, mas você não quer mesmo? Eu falei: não, pode marcar, doutor. Daí ele fez ali o laudo, solicitou alguns exames e marcou. Queridos, eu confesso para você que saí daquele consultório sem saber o que eu ia fazer, pensando em esconder da minha família, porque a minha família ainda estava passando por um momento de perda. Mas quando eu cheguei, a minha esposa foi a primeira a saber, choramos junto, conversamos junto. E eu quero dizer para você, queridos, o silêncio de uma família unida fala mais alto do que qualquer barulho. Naquele momento nós ficamos em silêncio, choramos junto, oramos junto, e Deus nos trouxe paz no coração. E para que você possa entender, houve todo o processo de quimioterapia, outra vez de cirurgia, de radioterapia. E ali, queridos, a cada sessão de radioterapia que eu fazia, toda semana fazia 5 sessões de radioterapia. Os médicos ficavam de boca aberta. Deus ia cuidando nos detalhes. Tudo aquilo que os médicos falavam que ia acontecer comigo, acontecia ao contrário. E eles ficavam assim, surpresos por tudo que Deus estava fazendo naquele tratamento. E eu quero dizer para você, talvez nessa noite, você está passando por uma situação parecida, ou de alguém da sua família. Quero dizer para você que você não temas, porque Deus, quando Ele faz uma cura, Ele faz por completo.
E ali foi todo aquele processo. Eu fiz a rádio e não precisei fazer cirurgia de catarata. Os médicos não acreditavam o que estava acontecendo. Depois fiz sessões de quimioterapia. E cada sessão de quimioterapia, os médicos diziam, ó, você vai ter isso. Não tinha, Deus estava no controle, Deus estava colocando a mão. E graças a Deus, queridos, que a gente via a mão de Deus em todo o processo de tratamento. E ali, a igreja se uniu. Eu sempre falo, queridos, o papel da igreja, a hora que um irmão da igreja está passando por uma luta, nós precisamos nos unir, orar um pelos outros. E ali a nossa igreja abraçou a causa. Eu me lembro que o meu discipulador, o apóstolo Cristiano Neto, estava passando por uma situação muito parecida com a sua esposa, de tratamento de câncer, mas ele nunca me abandonou. Ele estava ali no hospital, dando uma palavra de Deus. Eu recebia o apoio da família, junto com a família, orando, acreditando no Senhor. E aquele momento para mim foi um momento muito difícil, porque eu estava vivendo um dos melhores momentos da nossa vida financeiramente. Eu tinha sido promovido na empresa, eu estava com um salário melhor, as coisas estavam acontecendo, apesar da morte da minha irmã, mas as coisas financeiramente estavam correndo tudo bem. Eu estava liderando célula, nós tínhamos discípulos, casais de discípulos, e de repente chega essa notícia. Não foi fácil, mas ali a mão de Deus estava conosco, a mão de Deus estava preparando os caminhos, Deus estava usando aquela equipe médica. Tinha uma equipe médica de 5 médicos, que estava ali fazendo o tratamento, e eu via Deus usando aqueles médicos. Eles ficavam abismados com tudo que estava ocorrendo, e ali eu pude ficar ali num quarto de hospital. Eu fiquei 36 dias internado, porque por causa da imunidade eu ficava isolado no quarto. Só minha esposa podia me visitar por causa da imunidade. E ali, queridos, eu me lembro numa noite que Deus, Ele começou a falar comigo, a falar profundo no meu coração. E ali, naqueles tratamentos, a cada 1 hora entrava uma enfermeira, dar uma medicação, tirar sangue. E eu não me lembro o que aconteceu, eu só me lembro que era mais ou menos às 10 da noite, que realmente eu recebi a visita do Espírito Santo, e ali Deus ministrava forte no meu coração. Deus, Ele falava de tudo que Ele tinha, qual era a promessa que Ele tinha me prometido, e tudo que Ele ia fazer. Inclusive, queridos, eu estar aqui nessa noite pregando para você, Deus, Ele tinha me dito que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, era para mim testemunhar, para engrandecer o nome do Senhor, para edificar a igreja, porque Ele era Deus da minha vida, que não era para mim temer, porque Ele estava no controle. Aleluia! Eu estar aqui nessa noite falando para você é um grande milagre. Para os médicos, há 9 anos atrás eu já estava enterrado, morto. Mas eu quero dizer para você que a última palavra da sua vida não é a palavra de um homem, não é um laudo de um médico. A última palavra da sua vida é a palavra de Deus. Ele está no controle da sua vida. Não se desespere, creia, somente creia. Aleluia, glória a Deus. E eu me lembro que eu só fui me acordar mais ou menos às 5 horas da manhã, com o travesseiro molhado de lágrima. E foram tantas promessas, foram tantas coisas que Deus me disse naquela noite, que a maioria já se cumpriu e algumas estão se cumprindo. E não é por acaso, querido, que Deus permite algumas tempestades na nossa vida. Talvez você está aqui nessa noite se perguntando: Pastor Marcos, se Deus nos ama, por que sofremos? Talvez tenha alguém perguntando aqui. Se Deus nos ama, me ama, por que sofremos? Queridos, quero falar algo para você. As maiores lições da nossa vida, elas não acontecem quando o mar está calmo.
As maiores lições da nossa vida acontecem no meio da tempestade. Quando Deus permite algo acontecer na nossa vida, é porque Ele quer que se chegamos mais perto dEle. Queridos, eu nunca vivi um momento, não vou ser hipócrita dizer para você que eu gostei do que aconteceu comigo, que é mentira. Mas eu nunca vivi um momento tão especial na minha vida, como eu vivi nesses 3 anos de tratamento. A nossa família se uniu, eu me tornei um pai melhor, eu me tornei um líder melhor, eu me tornei um marido melhor, eu me tornei um filho melhor. Quando essas tempestades chegam na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores, seres humanos melhores, cristãos melhores. Eu sei que eu preciso melhorar muito, eu sei disso, e muito, mas como eu estou melhor do que estava antes? E muitas vezes, se você tem essa pergunta no seu coração, por que sofremos? Deus manda te dizer, é porque Ele quer que você se achegue mais a Ele. É nas tempestades que se chegamos mais a Deus. É nos momentos difíceis que buscamos mais a Deus. E quando Deus permite que uma situação, que uma tempestade chegue na nossa vida, é porque Ele quer nos levar a patamares melhores e maiores. Amém? Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã. Quero dizer para você nessa noite, você que está nesta noite ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. É muito bom receber bênçãos de Deus material. É muito bom receber cura de Deus para a nossa saúde. Mas a melhor bênção e maior bênção na nossa vida é a nossa salvação. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não saia sem entregar a sua vida ao Senhor. Porque nada importa. Bens materiais, riquezas, quando vem de Deus e quando colocamos Deus em primeiro lugar, são bênçãos. É muito bom. Mas nada adianta ganharmos o mundo e perder a nossa salvação. O melhor tesouro, o melhor presente que Deus já nos deu, foi a nossa salvação. Amém? Eu quero dizer para você, que aquele período de tratamento, Deus esteve colocando a sua mão em cada detalhe. Para resumir, porque o tempo não dá. Eu fiz o transplante de medula óssea. Depois de todo esse tratamento, de todo esse sofrimento, que talvez você já sabe, você tem alguém na família, ou já passou, quimioterapia, te deixa abatido, cai tua imunidade, tem dia que você está desanimado, e vai para o laboratório, e vai, e volta para casa, todo esse tratamento, depois de tudo isso, ainda o médico falou, Marcos, tem mais uma coisa para dizer para você. Você tem que fazer transplante de medula óssea. Aí eu pensei, meu Deus, mais isso? Aí, naquele momento eu fiquei assim, mas quem vai ser meu doador? Pai, mais isso, mas eu creio que o Senhor está no controle e as coisas vão acontecer. E para você ver como Deus, quando Ele está no controle, tudo dá certo. O transplante que eu tive que fazer, eu mesmo fui meu doador. Não precisei de doador de medula. Eu fiz o transplante, talvez aqui tenha algum médico, alguém que entenda, um enfermeiro, você vai entender o que eu estou falando. Eu fiz um transplante que se chama autólogo de medula óssea, aonde o próprio paciente tira a célula-mãe. Queridos, assim, para te contar, para te resumir, é difícil, porque foi assim um tratamento muito longo. E ali eu pude, numa máquina onde estava do lado do meu leito, uma máquina enorme,
saía o sangue, as células cancerígenas do meu corpo passavam pelo aquele equipamento e eram purificadas e voltavam para o meu corpo. E ali tinha um equipamento que separou a célula mãe, aonde ficou congelado por alguns meses, e depois de tudo esse tratamento, aí eu tive que fazer uma quimioterapia mais forte, aonde matou todas as células cancerígenas, e depois foi colocado a célula mãe sã e salva, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu estou curado para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia! E depois de tudo isso, os médicos já estavam acreditando que o Deus que eu servia, Ele era poderoso. Mas aí tinha o médico principal, falou: Marcos, mas tem mais uma coisa. Eu falei: meu Deus do céu. Esse tipo de tumor que você tinha, depois que é feito o transplante e tudo, eu tenho uma experiência aqui, é um senhor de 70 anos, um médico muito renomado aqui no Paraná. Ele falou assim: todos os pacientes que fizeram conosco aqui têm que tomar um remédio contínuo pro resto da vida. E esse medicamento é uma caixinha que contém 21 comprimidos. Só que não tem aqui no Brasil, é um medicamento importado. E para você, como tem um plano de saúde da Unimed, alguns pacientes entram na justiça para ter o direito de adquirir esse medicamento, que é dos Estados Unidos. Mas quero dizer algo para você: essa caixinha é 21 comprimidos e ela custa R$3.000, o preço dela. Meu Deus, e agora? Mas naquela altura, queridos, Deus já tinha falado no meu coração que eu não ia precisar de medicamento. Eu já estava ali, já estava mais, fé mais firmada. Falei: doutor, eu agradeço toda a equipe médica, Deus usou vocês para me curar, mas eu sinto no meu coração que eu não vou precisar tomar esse medicamento. E aí o médico olhou para mim assim, como quis dizer: mas quem que é o médico aqui? Sou eu ou você? Me olhou assim estranho, falou: Marcos, você tem que tomar. Eu falei assim: doutor, mas eu sinto, Deus já me falou que eu não vou tomar. Não, você vai ter que tomar. Daí entra na justiça, assim. E aí eu lembro que eu fiz uma oração: Deus, o Senhor me trouxe até aqui, e eu sei que é o Teu Espírito Santo falando comigo, que eu não preciso mais. Mas Senhor, não adianta eu falar, o Senhor tem que mostrar para os médicos que eu não preciso mais. Primeiro que eu não tenho condição de pagar um medicamento tão caro. E aí, queridos, mas eu orei, veio o silêncio de Deus. Quero dizer para você que quando você ora, e Deus está em silêncio, não é porque Ele não está ouvindo, porque Ele tem o tempo certo dele vir e te socorrer. E aí eu falei: tudo bem, doutor, eu vou entrar na justiça e tal. Daí numa outra consulta eu falei para ele: tá bom, o que eu preciso fazer? Ele me deu os detalhes. E aí, queridos, eu contratei um advogado para entrar na justiça, para adquirir o direito de comprar esse medicamento. E eu só me lembro que eu paguei o advogado. Já vai 9 anos. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu não estou tomando nenhum medicamento. Não estou tomando. E cada ano, porque depois que você faz um tratamento de câncer, você tem que voltar todo ano fazer um check-up. Todo ano que eu volto lá, as médicas que me atendem, que era da equipe: Marcos, realmente, o Deus que você serve é poderoso, porque nós não temos um paciente que não toma esse medicamento, e você não precisa mesmo. Teus exames estão ótimos, a cada vez que você traz está melhor ainda. Então vá viver a tua vida e todo ano eu tenho que estar lá, mas vá viver a tua vida. Quando você precisar de algo, você vem aqui, porque não tem o que fazer, você está realmente curado. Eu quero glorificar e exaltar o nome de Jesus. Queridos, estou completamente curado. Completamente curado, para a glória do nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, que quando Deus,
Ele faz o milagre, Ele faz por completo, amém? E graças a Deus, queridos, já fazem 9 anos, que depois de tudo isso que aconteceu, está aqui o resultado. Deus me entregou o ministério pastoral, nem eu sabia, pastor Maurício. Então eu quero dizer para você, talvez você é um líder de célula, está passando por situações, ou talvez você é membro dessa igreja, ou é simpatizante, está com o coração aflito. Se você entregou para Deus, descanse no Senhor. Não esqueça que o barco que Jesus está, não afunda. Amém? Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Queridos, uma coisa que nós não podemos esquecer, que o Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Deus está com você. Deus não esqueceu de você. E Ele está olhando para você. Quero dizer algo para você. Milagre não se explica. Milagre se vive. Viva o teu milagre. Viva o teu milagre. Amém? Feche seus olhos. Queridos, quero dizer também algo para você. Muitas tempestades na nossa vida, elas são pedagógicas, aonde nós podemos aprender lições que jamais a gente poderia aprender sem passar por situações. E muitas vezes Deus nos permite passar por situações. É porque Ele nos ama. Porque Ele nos conhece. Talvez você está sentindo tão sozinho. As pessoas não te entendem. Talvez você já procurou Deus em vários lugares. Bateu em tantas portas. Ninguém te ouviu. Chorou, candaramararará. Ninguém pôde te ajudar. A palavra de Deus diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quero dizer algo para você. O milagre só acontece aonde há tempestade. Muitas vezes Jesus não nos livra de passar nas tempestades, mas Ele nos livra dentro da tempestade. Porque Deus não vem quando tudo está bem. Deus, Ele vem quando tudo está mal. Nós andamos com Ele quando tudo está bem, e Ele aparece quando tudo está mal. Chorou, candaramararará. Chororô, candaramararará. Se você está passando por uma tempestade na sua vida, em alguma área da sua vida, venha diante do altar, eu quero orar por você. Seja na saúde, seja na sua vida espiritual, seja na sua casa, na sua família, seja no seu trabalho, na sua empresa, seja na vida dos seus filhos, dos seus pais. Chorou, candaramarararará. Chorou, candaramarararará. Venha diante do altar.
Chorou, candaramarará. O altar é lugar de entrega. Chorou, candaramararararará. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Talvez você está nesta noite dizendo: ah, pastor Marcos, você não sabe o que eu estou passando. A minha situação é muito difícil. Quero dizer para você nessa noite: o Deus que ressuscita mortos está aqui nessa noite. Ele quer ressuscitar áreas da sua vida que estão mortas.